E aí, galera, tudo certo? Professor Marco Cacilho aqui com vocês. E hoje nós vamos dar sequência, então, aos nossos conteúdos que já foram trabalhados, né? Que está lá nas aulas 7 e 8 da apostila número 1 de vocês. Professor, qual que é o objetivo da aula? O objetivo da aula de hoje é trabalhar algumas questões de leitura com vocês. E por que o objetivo é trabalhar alguns conceitos de leitura com a turma? Simplesmente por quê? Porque eu ouço muito de vocês termos ou expressões ou falas como: professor, na parte linguística ou de análise linguística da prova, eu acabei me saindo bem. Mas eu tive algumas limitações quando as questões abordavam interpretação de texto apenas. Pensando nisso, então, o objetivo da aula de hoje é exatamente isso. Tratar algumas questões, né, ou apresentar para vocês algumas técnicas para vocês melhorarem o desenvolvimento leitor na hora da prova. Ok? Esse conteúdo ele é denominado, então, de apreensão e compreensão de sentidos. São dois fatores que são bem importantes para que vocês entendam e para que vocês capturem os sentidos que estão expressos dentro de um texto. Lembrando, acho que é bem importante destacar, que quando eu falo, por exemplo, em apreensão de texto, a apreensão nada mais é dos sentidos inscritos na superfície textual. E quando eu falo, por exemplo, em compreender, atenção, a compreensão está relacionada à articulação dos sentidos, relacionado, então, ao conhecimento de mundo. Aqui eu trouxe para vocês observarem, então, conforme o que eu já disse para vocês, então as duas definições importantes, né, que eu trago destacado ali, podem ter certeza, se vocês compreenderem essas duas expressões aí que eu trouxe, podem ter certeza que vocês melhorarão o desenvolvimento leitor na hora da prova, tá? A apreensão de sentido, então, conforme eu já falei, é uma operação de leitura que lida com a decifração do código da língua. Trata-se de reconhecer o significado das palavras e das relações de sentido entre as diferentes partes do texto. Então, quando eu falo, por exemplo, em apreensão de sentidos, nada mais é do que aquilo que eu relaciono ou do que aquilo que eu faço, por exemplo, articulação àquilo que está inscrito na superfície textual. É bem importante, então, que eu saiba, enquanto leitor, que eu domine, enquanto leitor, né, o repertório, ou melhor, o código linguístico atribuído dentro de um determinado texto. Uma outra noção importante que é válido vocês compreenderem é a noção de compreensão de sentidos. E a compreensão de sentidos é uma operação de leitura em que se convocam informações do repertório cultural socialmente difundido, fundamentais à produção de sentido. Quando eu falo, por exemplo, aqui em compreensão de sentidos, é algo que eu tenho que prestar bastante atenção, por quê? Porque vai além das palavras, vai além daquilo que está se referindo ao código linguístico daquele texto. Quando eu falo em compreensão de sentidos, eu falo em conhecimento de mundo. E é aquilo que eu sempre falo para vocês. O conhecimento de mundo ele está relacionado ao repertório sociocultural que esse candidato, que esse cidadão, que esse aluno, ele carrega consigo. Então, quanto mais repertório eu tenho, né, quanto mais conhecimento de mundo eu tenho, melhor fica para eu poder compreender, então, os sentidos que estão inscritos dentro daquele texto. Logicamente, o que eu quero destacar aqui para vocês, que essa compreensão por meio do conhecimento de mundo, né, por meio do repertório cultural, ela só é adquirida por meio da leitura. Se eu sou um aluno, se eu sou um cidadão, por exemplo, que não lê, logicamente, eu terei aí limitações com relação à interpretação de texto. Então, dois fatores aí bem importantes que vocês precisam compreender. Primeiro, a apreensão de sentidos, determinado ou relacionado ao código linguístico, e a compreensão de sentidos relacionado ao repertório cultural, ou seja, ao conhecimento leitor que esse candidato tem. Ok? Bem importante também destacar esse conceito de contexto interno e contexto externo também, né? Lembrando que num texto, palavras ou expressões, trechos, enfim, eles estão envoltos por dois entornos, né? Um que eu denomino de contexto interno e o outro que eu denomino de contexto externo. E para eu aprender, né? Para eu
apreender os sentidos inscritos nessa superfície textual por meio desse código linguístico, o sentido exato de um termo num texto, é preciso, então, confrontar seu sentido com o das partes que eles são vizinhas, que eu denomino, então, de contexto interno. Lembrando aquilo que o professor sempre fala para vocês em aula, né, que texto lembra tecido. Texto vem do latim textum, significa amarração, né, entrelaçamento de informações. Por isso que eu sempre falo para vocês em sala de aula, as partes de um texto, elas são solidárias e não solitárias, como muitos pensam, ok? Aqui, só para vocês observarem, eu peguei esse texto da Veja de 2016, lá de 8 de junho de 2016. Nesse texto, vocês vão observar como que aquilo que eu acabei de dizer para vocês se configura nesse trecho. Observem comigo a leitura. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante evento com empresários em São Paulo, falou sobre seus planos para a economia brasileira. Abre aspas. Vamos liberar os atacantes para que possam cumprir sua função. A crise começou porque todo mundo passou a ficar preocupado com a defesa e houve um recuo. A estratégia é fazer gol, mas como os bons times mostram, você começa não levando um. Pessoal, então aqui, por exemplo, até poderia ter destacado para vocês, mas como é um texto curto, fica visivelmente fácil de vocês identificarem aqui comigo. Tá? Vocês observaram aqui comigo, então, nesse texto, algumas expressões, por exemplo, né, como defesa, expressões como recuo, né, expressões como, por exemplo, fazer gol, né, times, levar um e assim por diante. Né? Aqui, para qualquer leitor, isso aqui fica automaticamente perceptível que as expressões que foram mencionadas aqui normalmente fazem relações a quê? Ao contexto futebolístico, né? Não é novidade para vocês, né? A partir do momento que eu falo que a palavra gol, recuo, né? Defesa, times, enfim, entre outras expressões, fazem parte, né, de um recurso ou de um contexto futebolístico. Porém, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Que eu, considerando aqueles conceitos de apreensão de sentidos que eu disse há pouco para vocês, né? Se eu considerar, ou se nós considerarmos, por exemplo, os conceitos de apreensão de sentido, eu chego à conclusão de que as expressões que eu acabei de mencionar, embora elas façam relações, né, ou elas teçam relações com esse meio futebolístico, obviamente, nesse caso aqui, não fazem. Não fazem por quê? Porque o contexto de publicação desse trecho ou desse texto é um contexto político, né? O ministro da Fazenda, né? Durante um evento com empresários em São Paulo, enfim, né? O texto me dá pistas internas, né? Internas que as expressões que foram utilizadas aqui não necessariamente fazem relações, ou melhor, não estão significando, no seu sentido literal, a expressões, por exemplo, desse campo do futebol, mas a questões ou ao campo político, conforme vocês podem observar. Então, quando, por exemplo, eu analiso essas expressões, né, de acordo com o contexto interno, considerando, então, né, as expressões que foram colocadas, as partes desse trecho, né, lembrando que elas são solidárias e não solitárias, logicamente que aqui eu não estou falando em jogo de futebol, eu não estou falando do jogo do Corinthians, eu estou falando de um contexto, então, político acima de tudo, ok? Um outro exemplo para vocês observarem aqui é essa charge do Duque. Você sabe muito bem que eu gosto de trabalhar bastante com charges, né? E as charges, elas declaram, né? São excelentes tipos de textos, por exemplo, que a gente acaba trazendo para a sala de aula e que acabam abordando, então, modos de usar a linguagem, né? Então, as charges são recursos fantásticos para explicar para vocês como que a linguagem ela funciona, como que essa linguagem ela se desenvolve. E aqui, quando eu coloco uma expressão, ou quando o Duque, né, coloca uma expressão como fiquem em casa, né, para vocês ou para nós aqui não é novidade que normalmente nós associamos a expressão fiquem em casa com o atual contexto
em que nós estamos passando, que é a pandemia do Covid-19, ok? Fique em casa, a questão do isolamento social, né? A questão de nós não sairmos das nossas casas, né? A fim de evitar o aumento da curva, né? E assim por diante. Então, fiquem em casa para vocês, considerando o nosso contexto atual, fica bem tranquilo de vocês observarem ou de vocês relacionarem, então, a pandemia do Covid-19. Agora, para um leitor, por exemplo, desatento, né, para um leitor, por exemplo, que não tem repertório, ou que o repertório, digamos assim, é limitado, né, o conhecimento de mundo desse aluno, desse candidato é limitado, ele fica pensando, galo, né, coelho, raposa, o que será que essa charge está querendo dizer? O que eu quero mostrar para vocês? O Duque é um chargista que ele publica, entre outros canais de comunicação, ele publica num jornal de Belo Horizonte chamado O Tempo, né? Pensando em Belo Horizonte, né? Pensando no jornal O Tempo, né? E pensando nos 3 animais aí que aparecem na nossa charge, o cara ou o aluno que tem repertório cultural, que tem conhecimento de mundo, automaticamente ele compreende, né? Ele articula os sentidos que foram expressos na charge com o conhecimento de mundo adquirido por ele. O que eu tenho na primeira parte ali? Eu tenho uma raposa, né? A raposa está na toca. No segundo caso, tem um galo. E no terceiro, tem um coelho. Esses 3 animais, eles representam os 3 principais times de futebol de Belo Horizonte, né? A raposa representada, então, né, pelo Cruzeiro, ou o Cruzeiro, melhor dizendo, representado pela raposa, o galo pelo Atlético Mineiro, e o coelho, né, sendo representado aí pelo América de Minas, ou vice-versa. Tranquilo? Então, aqui é mais um exemplo, então, para vocês observarem que se o meu repertório, se o meu conhecimento de mundo ele é limitado, automaticamente fica difícil, então, de eu interpretar ou de eu compreender a charge. Por isso, muitas vezes, quero deixar claro para vocês que a interpretação do aluno ela acaba sendo limitada, porque ela vai muito além do código linguístico, né? Essa interpretação ela está relacionada, sim, ao repertório que esse aluno ele adquire. Ok? E aqui, para nós entendermos como, por exemplo, né, que esse conteúdo que o professor acabou de dizer para vocês, como que ele se materializa, né, dentro do texto, ou dentro de questões, por exemplo, eu trouxe uma questãozinha que vocês têm no material, uma questãozinha para ilustrar, né, como que esse conteúdo ele se materializa, e nós vamos observar aqui. Lembrando, questões como essa número 1 aqui, são questões muito comuns no Enem. Tá? Então, o que eu quero deixar claro para vocês? O Enem ou qualquer outro vestibular dificilmente trabalha lá no comando da questão com os conceitos de compreensão e apreensão. Não, né? Ficam ocultos, digamos assim. Mas em toda prova, sim, desde Enem, Unicentro, UEM, qualquer prova de vestibular que vocês fizerem, certamente, então, vocês terão encontros, né, com questões como essa número 1. Pegando ali o famoso texto do Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. E o texto número 2 diz assim, também um texto do Drummond, as lavadeiras de Mossoró, cada uma tem sua pedra no rio. Cada pedra é herança de família, passando de mãe a filha, de filha a neta, como vão passando as águas no tempo. A lavadeira e a pedra formam um ente especial que se divide e se reúne ao sabor do trabalho. Se a mulher entoa uma canção, percebe-se que a nova pedra a acompanha em surdina. Tá? Então, o primeiro texto ali, um texto, né, poético, e o segundo texto faz parte de um dos contos, então, do Machado de Assis, não, desculpa, do Carlos Drummond de Andrade. Okay? Então, observem ali o que diz a questão. Vejam bem lá a fonte, conforme vocês podem observar, né? Enem, com base na leitura dos textos, é possível estabelecer uma relação entre forma e conteúdo da palavra pedra por meio da qual se observa. Então, vejam bem, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Né? As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem a sua pedra, e elas formam um ente querido. Vejam bem.
A letra A diz assim: o emprego em ambos os textos do sentido conotativo da palavra pedra. Bem importante quando eu trabalho conceitos de apreensão e compreensão, vocês então acionarem o conceito de conotação e denotação. Lembrando, conotação, sentido literário, né? Ou sentido metafórico. E denotação, ou sentido real da palavra ou de dicionário. Letra B, a identidade de significação, já que nos dois textos pedra significa empecilho. C, a personificação de pedra, que em ambos os textos adquire características animadas. Vejam bem a importância da letra C aqui, ó. Se eu não prestei atenção nas aulas anteriores do professor Marco, eu não sei o que é personificação ou prosopopeia. A importância de nós entendermos as aulas. Uma aula está relacionada à outra. Letra D, o predomínio no primeiro texto do sentido denotativo de pedra como matéria mineral sólida e dura. E letra E, a utilização no segundo texto do significado de pedra como dificuldade materializada por um objeto. Então aqui, ó, voltando ao texto rapidinho, né? Texto poético aí do Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Claramente que a palavra pedra, no contexto aqui que foi utilizado, não foi usado no seu sentido literal, né? No seu sentido de dicionário. Pedra, no caso aqui, foi usado no seu sentido figurativo, metafórico. No meio do caminho tinha um empecilho, uma dificuldade, né? Olha o número 2. As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem sua pedra no rio. Ok, se eu pego a primeira expressão ou a primeira sentença do texto, pedra no rio até eu posso entender, né, de modo literal, né, seu sentido aí real de dicionário, pedra, né, a pedra no rio, beleza. Só que o que o professor disse agora há pouco para vocês? Que é muito importante que eu entenda que as partes de um texto, elas estão interligadas, elas se relacionam. Então, se eu leio as demais partes do texto, e logicamente isso é importante para eu poder compreendê-lo, né? Eu vou observar então que a palavra pedra aqui, ela deixa de ser utilizada no seu sentido real de dicionário e passa a ser utilizado então no seu sentido metafórico, né? Cada pedra é herança da família, passando de mãe em filha, de filha a neta, como vão passando as águas no tempo. A lavadeira e a pedra formam um ente especial. Percebam então que nesse caso aqui ela já é utilizada no seu sentido mais literário mesmo, ou no seu sentido metafórico. Logo, o que eu tenho como resposta aqui nessa questão número 1, né? Trabalhado aí ou abordado pelo Exame Nacional do Ensino Médio. O emprego da palavra pedra em ambos os textos no seu sentido conotativo, ou seja, o seu sentido metafórico, tá? Que foi utilizado nas duas expressões. Ok? Então, galera, bem importante, lembrando então, para vocês melhorarem esse repertório, para vocês melhorarem a leitura de vocês nos textos que vocês encontrarão aí nas provas de Enem ou de qualquer outro vestibular que vocês vão produzir, lembrem o seguinte, é importante que entendamos esses dois conceitos então, para eu me tornar, né, para eu me tornar um cidadão leitor proficiente, leve em consideração, então, esses dois critérios que foram mencionados aqui em sala hoje. A apreensão de sentido, que se refere, então, aos limites inscritos no seu interior do texto e se remete ao código linguístico, né? E outra coisa também importante, a compreensão de texto, que é importante que vocês peguem aquele texto, e muitas vezes para vocês entendê-los, né, ou para vocês compreenderem esse texto, logicamente vocês necessitarão tecer relações do texto com o contexto externo, ou com o repertório cultural que vocês têm. Lembrando, o repertório cultural só se adquire por meio da leitura. Por isso, leiam, criem o hábito da leitura. Um abraço para vocês e até mais.